Olá pessoal, bom dia. Nós estamos reunidos aqui mais uma vez diante de Deus e da sua palavra para a gente aprender com esse salmo de hoje, número 11, né? Salmo 11. Vamos aprender um pouco a respeito daquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Salmo 11 diz assim: No Senhor me refugio. Esse é um salmo de Davi, ele está falando com Deus, ele está respondendo a um povo que questiona a sua posição com Deus. E ele diz assim: No Senhor me refugio. Como dizes, pois, para minha alma, foge como o pássaro para o monte, para o teu monte? E a resposta, desses homens é: porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Em outras palavras, o que eles estão dizendo, O que pode fazer uma pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? Davi então vai responder: O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então, Deus vê todas as coisas, diz Davi, vê todas as pessoas e sabe tudo o que elas fazem. Verso 5: O Senhor põe à prova, ele examina, ao justo e também ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina, ou seja, com todo o seu coração, Deus detesta esses que praticam a violência. Verso 6: O Senhor fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Esse é o castigo de Deus contra os perversos. E o último versículo diz: Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Então, o resultado desses que são obedientes, eles viverão na presença de Deus. Esse é um texto simples e eu quero tirar algumas rápidas lições para o nosso dia hoje, mas antes disso, vamos orar a Deus. Vamos falar com Deus. Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, te louvamos por mais uma manhã que o Senhor nos dá. Te pedimos para que o Senhor nos conduza nessa meditação dentro da tua palavra e que isso nos ajude a sermos mais parecidos com Cristo hoje do que fomos ontem. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Esse sentimento de incerteza que é mostrado aqui nesse salmo, ele não vem por parte de Davi, mas aparentemente desses bem intencionados conselheiros de Davi, esse que é o clamor do povo, ou dessas pessoas que estão querendo seguir a Deus, mas que se veem injustiçados. Então o coração deles tem medo, mas o coração de Davi demonstra segurança. Diante da atitude de Davi, esse salmo pode ser listado, entre outros, como os chamados salmos de confiança. Junto com eles estão o Salmo 4, 16, 23, 27, 62, 125 e 131. Talvez você queira se dedicar ao longo da semana lendo e meditando a cada dia num desses salmos, volta o vídeo lá e anota esses salmos, porque sem dúvida eles vão te ajudar a confiar mais em Deus ou a crescer em fé, como nós temos estudado em Gênesis, nas mensagens em Gênesis. No salmo, como nós vimos, o salmo de hoje, nós temos as respostas de Davi a um povo que está temendo o ataque dos seus inimigos. Esse salmo nos mostra que, apesar de haver expresso o medo de um ataque pessoal a Davi, no versículo 1, e também um ataque nacional, os versos 2 e 3,
Davi decide colocar a sua confiança somente e inteiramente no Senhor. Versículo 1, a gente vê a resposta de Davi aos que questionam a ele, dizendo que a sua segurança está no Senhor. Nos versos 4 a 7, ele reconhece a onipotência, o cuidado e a justiça de Deus. Vamos então olhar mais de perto esses versículos. Versículo 1 diz: no Senhor me refugio, Davi disse. E essa confiança de Davi é a que deve estar presente também no nosso dia a dia. Todo cristão, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, está sujeito a enfrentar ataques. Sejam eles ataques pessoais contra nós ou provações vindas de um mundo que jaz no maligno. Esse contraste é claramente apresentado para nós em 1 João 5,19, que diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Todos nós estamos sujeitos a provações, o tempo todo. Mas Davi, tanto nesse salmo como em muitos outros, ele vai demonstrar para nós a sua confiança na proteção que Deus nos dá. Em Salmo 16:1 ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Em Salmo 36:7 ele diz: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os teus filhos, os filhos dos homens, se acolhem à sombra das tuas asas. Que confiança maravilhosa, não é? Saber que nós podemos enfrentar esse dia, essa semana, essa vida, debaixo da proteção do nosso poderoso Deus. No versículo 3, o relato de talvez um crente verdadeiro, mas confuso por causa das circunstâncias, nos fala o seguinte: ele pergunta, o que pode fazer uma pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? Não é assim que nós nos sentimos tantas vezes? Impotentes diante de uma sociedade corrompida, onde o mal parece sempre levar vantagem? Quando nós temos a sensação de que nós vivemos num país sem lei, sem justiça? Você já se sentiu assim? Davi passa o resto do salmo corrigindo essa impressão que nós temos muitas vezes. No verso 4, ele vai dizer que Deus está no seu santo templo, nos céus. Uma referência à sala do trono, ou seja, um local onde Deus tem o controle soberano de todos os negócios, sobre tudo o que se passa aqui na terra. Em Abacuque 2:20, nós lemos que o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Apontando aqui a soberania de Deus. Quando ele fala, todo mundo se cala. É ele quem determina todas as coisas. E o texto aqui em Salmo, ele continua dizendo e reafirmando que os olhos do Senhor estão atentos sobre tudo que acontece. As suas pálpebras, elas sondam os filhos dos homens. Deus vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. Então, se por um lado ele é um Deus transcendente, não é? Todo-poderoso no seu santo templo, ele também é um Deus imanente, um Deus que se aproxima de nós, que está próximo para nos proteger. O versículo 5 diz que ele julga tanto bons como maus. A verdade é essa que também é dita pelo profeta Jeremias. Em Jeremias 17:10, Deus diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus não apenas vê a maldade no mundo, ele também conhece as intenções dos corações e também os pensamentos de todo homem. É isso que Jeremias está dizendo aqui. Então, se por um lado esse versículo nos faz temer quanto ao nosso próprio comportamento,
por outro lado, ele nos garante a presença de Deus agindo contra a injustiça. Seguindo um pouco mais, no versículo 6, nós temos a perfeita e pura retribuição de Deus contra os perversos, esse castigo que os perversos receberão de Deus. O texto diz, a nova versão internacional, diz assim: sobre os ímpios Deus fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão. Talvez aqui nós temos uma referência ao que aconteceu lá em Sodoma, em Gênesis capítulo 17. O castigo severo de uma sociedade totalmente corrompida. E por fim, nós temos aqui no versículo 7, Davi nos apresentando a justiça de Deus. Deus ama a justiça, ele diz. Ele mesmo é o perfeito padrão de toda a justiça, de toda a integridade espiritual. Esse é o nosso Deus. Por isso, nós temos a certeza de que nós não seremos injustiçados, porque nós servimos a um Deus justo, a um Deus de justiça. Por isso nós temos a certeza de que Deus lutará pela nossa causa. Quero terminar com as palavras ainda de Davi no Salmo 144, versos 1 e 2, que diz assim: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção, o meu libertador, é o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Mais uma vez, Davi expressa sua confiança em Deus aqui. Confiança que todos nós, em Cristo, também podemos ter. Amém? Quero terminar com uma oração. Vamos colocar diante de Deus e agradecer, por essas verdades apresentadas aqui nesse salmo. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós te louvamos por esse salmo nessa manhã, porque podemos nos refugiar no Senhor, Deus, não importa as circunstâncias, porque sabemos que o Senhor é um Deus soberano, onisciente, mas também é um Deus presente em nossas vidas, um Deus imanente, onde o seu poder atua em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, por sua justiça que se revela condenando todo mal, mas também se revela na tua misericórdia, Senhor, que nos livra da perdição. Fortalece, Senhor, o nosso coração nessa manhã, de maneira que o nosso proceder durante o dia glorifique o seu nome por revelar a nossa confiança no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Um bom dia para todos, queridos, que Deus abençoe o seu dia e seu resto de semana. Um abraço.